flor perfumada, bela, singela, né? E com certeza com muito motivo de dar alegria. É assim que Deus quer fazer essa obra em nossa vida. E com certeza nós temos muito a aprender com Jesus, lírio do campo, aquele que realmente, aonde está, nada fica igual. Assim é Jesus quando Ele entra em nossos corações, em nossa vida, em nosso lar. Você que está vindo aqui pela primeira vez, pode estar realmente, né, pensando assim, mas que série é essa? Nós começamos uma série e nós já estamos na quarta noite, né? E a série é As Grandes Crises e Como Vencê-las. E hoje, como título principal, é sobre a crise de gênero. Que crise é essa? E está realmente sendo um grande destaque hoje na sociedade, que é em relação ao homossexualismo. O que é ser um homossexual? Mas como vai falar disso na igreja? Por que falar desse assunto? Realmente hoje tem se levantado um índice muito grande de muitas crianças, mesmo sendo de pais cristãos, pais adventistas, às vezes tem um filho que sofre de TIG. Quem sabe essa terminologia não é nem familiar a alguém aqui? Já tinha ouvido falar de TIG? Quantos aqui já ouviram falar de TIG? Levante a mão. Aí nós temos aí, está vendo que é um termo hoje na psicologia que trata do assunto homossexual. TIG é transtorno de identidade de gênero. E isso é derivado a vários fatores. Uma das questões que vamos abordar também nessa noite é: o homossexual nasce homossexual ou é realmente uma atitude, um comportamento decidido da pessoa? Essa é uma questão muito polêmica. Dentro da psiquiatria que trata da homossexualidade, há na psicologia uma divisão de grupos. Os que defendem que é por nascimento e outros que defendem como sendo uma tendência comportamental. E nós vamos examinar isso também nessa noite. Outra questão importante é como podemos evangelizar os homossexuais. Deus ama também eles ou não? Então realmente nós vamos ver nessa noite essas e outras questões, tá certo? Então vamos passar então, nosso irmão vai projetar aí o primeiro slide, que é o slide do tema. Como eu falei para vocês, essa é a nossa quarta noite. Haverá pessoas que também, além de vocês que estão aqui na nave, outras pessoas também terão acesso a dessa produção no canal do YouTube. Tem o meu canal, José Gilberto Nunes de Lima, como também a igreja estará promovendo o canal também, e já tem no Just, Just TV também. Quem quiser acessar poderá também assistir essa palestra também em casa, tá certo? Então não se preocupe que às vezes eu vou usar algumas expressões que já vai ser também para atender esse público, além dos que estão aqui, tá certo? Então, se eu estiver falando para alguém também que vive esse transtorno homossexual, nessa noite você vai ter a resposta de Deus para esse dilema, essa crise muito profunda na existência do homem. Pode passar. A Igreja Adventista reconhece que cada ser humano é precioso à vista de Deus. Cada ser humano. Por isso buscamos ministrar todos os homens e mulheres no Espírito de Jesus. Cremos também que pela graça de Deus e com o apoio da comunidade da fé, uma pessoa pode viver em harmonia com os princípios da palavra de Deus. Então isso aqui está norteando todo ser humano, todo pecador. Então todos nós, incluindo sim também o homossexual dentro deste plano, a Igreja Adventista tem como princípio de desenvolver esse resgate no Espírito de Jesus como nosso Salvador assim revelado. E dentro, falando sobre a criação, os adventistas creem que a intimidade sexual é apropriada unicamente no relacionamento conjugal entre homem e mulher. Esse foi o desígnio estabelecido por Deus desde a criação. Se nós olharmos no livro de Gênesis, nós veremos ali quando Deus criou, formou o homem, macho e fêmea, e os tornou o quê? Uma só carne. Nós falamos disso aqui propriamente na segunda noite que estivemos aqui, falando sobre a crise no casamento, e nós vimos que esse é o ideal de Deus, unindo assim dois seres de sexo oposto, tornando um só. E nós vimos aí
que as Escrituras declaram: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une o quê? A sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse padrão heterossexual é confirmado em todas as Escrituras. Nós temos aí de Gênesis a Apocalipse vários símbolos, vários casos de uniões abençoados por Deus, mas somente os que são o quê? De forma heterossexual. Homem e mulher, assim Deus fez. A Bíblia não faz ajustes para incluir atividades ou relacionamentos o quê? Homossexuais. Por mais que alguns pegam textos da Bíblia, pegam experiências, mas nenhum deles puderam constatar de caso homossexual na Bíblia com a aprovação divina. Nós temos aqui que os atos sexuais praticados fora do ciclo do casamento heterossexual estão sendo claramente proibidos. Nós temos aqui o texto de Levítico, Romanos, mas o que nós vamos ler agora é o de 1 Coríntios capítulo 6. Vamos ler, conferindo essa passagem bíblica de 1 Coríntios. Vamos lá? Mas se você quiser anotar, marcar essas outras duas passagens, também será interessante para o seu estudo pessoal. Então, 1 Coríntios capítulo 6. Quem achou diz amém? Quem não achou diz misericórdia. Eu vou dar mais um tempinho, porque sempre concedemos um pouco de misericórdia, amém? Então vamos ao 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 11. Pronto? Vamos ler então. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Paulo já começa com essa pergunta. Ele deixa bem claro de que a salvação, por mais que seja estendida a todas as pessoas, mas nem todas elas o que? Usufruirão por suas próprias decisões. E ele diz aqui: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, vou colocar aqui nem homossexuais, né? Nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito nosso Deus. Então você vê que aqui nesse texto Paulo descreve uma lista de pessoas que não estariam no reino de Deus. E dentro desse grupo está incluído aqui os homossexuais. E agora vem a grande questão: se foi Deus quem criou o homem e a mulher para serem um só, e Deus está dizendo aqui que esse grupo não entraria, não seria algo paradoxal, algo contraditório, que se a pessoa nascesse homossexual, que a pessoa nasceria homossexual fosse algo de criação e Deus impedir de ela entrar no sexo, se não fosse uma questão de conduta pessoal? Então nós temos essa referência implícita de que realmente não é o homossexualismo uma questão de nascer homossexual, como se fosse algo assim irreversível. Porque se fosse irreversível, Deus seria injusto em colocar tais pessoas a impedi-las de entrar no reino. Então nós vamos ver hoje, nessa noite, não só baseado nesse texto, em muitas outras referências. Pode passar. Os adventistas empenham-se por seguir a instrução e exemplo de quem? De Jesus. Ele afirmou a dignidade de todos os seres humanos e estendeu a mão compassivamente a todas as pessoas e famílias que sofriam consequência do pecado. Então nós cremos que nós, como igreja, não podemos ser indiferentes às pessoas que sofrem consequência do pecado. E nisso, sendo mais específico, as pessoas que sofrem dessa conduta homossexual. Nós estamos pecando como igreja se nós rejeitarmos
excluí-los, discriminá-los, acusá-los ou rejeitá-los. Então você está vendo que eu não preciso propriamente fazer como alguns grupos radicais de ficar apedrejando, de ficar atacando. Eu posso até não fazer isso. Mas simplesmente quando eu me deparo com o homossexual e eu viro as costas para ele, ou rejeito, ou não falo do amor de Deus, sendo que eu tenho oportunidade, estou na conduta contrária à de Cristo. Então nós devemos amá-los, alcançá-los pelo Evangelho. Desenvolveu aqui, vemos um exemplo, Jesus desenvolveu um ministério solícito e proferiu palavras de conforto às pessoas que enfrentavam dificuldades, mas fez distinção entre seu amor pelos pecadores e seus claros ensinos sobre as práticas pecaminosas. E nós temos assim um jargão, um jargão bíblico, resumindo, que Deus ama realmente o pecador, mas não ama o pecado. Por essa noite, por isso que nós estamos falando desse assunto tão delicado e colocando de uma forma muito clara. E realmente é uma atitude pecaminosa o homossexualismo. Mas o homossexual deve ser alvo do nosso amor, como é do alvo do amor de Deus. Assim. Nós temos aí realmente algo que não é nada favorável para nós que pregamos e devemos esclarecer e mostrar o amor de Deus. É a mídia. A mídia em nossos dias realmente está muito diferente do que era há alguns anos atrás. A propagação a favor da homossexualidade está de uma forma muito generalizadora. Hoje a mídia, de modo geral, transmite a mensagem de que homens devem ser encorajados a descobrir sua identidade homossexual ou bissexual. Então hoje você vai ver nas novelas, filmes, desenhos, até desenhos, um dia quem sabe poderia falar sobre isso, sobre essa parte das mensagens subliminares, até explícitas, aonde nossas crianças desde cedo, nos desenhos, sendo assim ensinados, estimulados a viver o homossexualismo. Mas não é o assunto de hoje, mas realmente esse é o enfoque da mídia. A diversidade sexual não é maravilhosa, como diz, Você só ser hétero, Isso é uma coisa muito mesquinha, muito acanhada. Então o estímulo é que você possa ter uma diversidade. E certo número de produtores de TV e de filmes de cinema, alguns deles são até gays, tentam persuadir-nos com histórias idealizadas sobre revelar sua identidade homossexual, ou seja, sair do armário, como diz. Então realmente esse é o estímulo. Músicas são feitas a favor disso, e nós realmente temos algo muito forte contrário à pregação do Evangelho. Tanto é que em alguns lugares, quando se fala desse assunto, somente na Europa, nós tivemos aí a experiência de assistir um site de um pregador de uma igreja tradicional até, a qual ele estava pregando na praça, e um homossexual aproximou-se dele e disse: os homossexuais vão estar no céu? E aí naquele momento o pregador ficou sem jeito a responder direto. Ele podia dizer que sim, mas é contrário à Escritura. Ele pegou e falou: olha, no reino de Deus não entrará pecadores e tal. Falou direto. Mesmo assim, a pessoa se sentiu ofendida, chamou o guarda rapidamente o prendeu e levou à prisão aquele pregador. Foi difícil de sair da cadeia. Então você vê realmente em alguns lugares, o Brasil até ainda não está assim, mas há realmente um estudo encenado para se promover essa forma também de liberdade de expressão. Então a gente tem que estar preparado aí para algumas mudanças que poderão ocorrer. Há deputados, há vereadores que estão defendendo essa condição, mas ainda tem uma disputa desfavorável também no Senado para não permitir esse tipo de política que já acontece na Europa. Pode passar. E olha, nós vemos aqui, pode clicar, que a homossexualidade normalmente é um problema de identidade. A maioria dos homossexuais não começam na prática adulta. Normalmente eles já têm uma formação desde berço, desde criança. Na raiz de quase todo caso de homossexualidade
há alguma distorção no conceito fundamental de gênero. Esse distúrbio, essa distorção psíquica acontece na fase infantil. Em alguns casos, desde a gestação. Lembra que eu falei uma dessas coisas? Que a educação começa onde? Desde o ventre. Então, se o casal tanto deseja um menino e a mulher está grávida de uma menina, e há um incentivo dos pais ali na criança, como se fosse um menino, pode já desencadear inicialmente um homossexual, no caso lésbica, né, por essa conduta e vice-versa. Então é muito cuidado você não antecipar as coisas, né? Deixar nas mãos de Deus, viver o sexo que Deus quer, e ao nascer, hoje nós temos aí a medicina que faz, né, o ultrassom e ajuda a diagnosticar antes, mas tome cuidado para não fazer com que desde o ventre já aconteça esse problema. Mas existem muitos outros fatores, isso aí é um dos menores, existem muitos outros fatores. Enganar a si mesmo sobre seu gênero está no cerne da condição sexual. A criança confusa, desestruturada e emocionalmente, ela realmente acaba desenvolvendo isso. Uma criança que imagina que pode ser do sexo oposto ou ser ambos os sexos, agarra-se a uma solução fantasiosa para a confusão que vive. Então você deve pensar, que criancinha? São crianças desde os 2 anos, 3 anos, 4 anos, normalmente nos 5 é o ápice maior desse desenvolvimento tigre, né? E aqui diz, esta é uma revolta contra a realidade e uma rebelião contra os limites estruturados em nossa natureza humana, conforme Deus nos criou. E essa rebelião, essa reestruturação homossexual, vocês vão ver agora que existe um preparo ambiente de conduta inconsciente muitas vezes dos pais. Mas hoje vocês não vão estar inconscientes quanto a isso. Hoje vocês vão entender por que muitas vezes é provocada essa conduta numa criança. Né? Pode passar. E essa identidade de gênero é estabelecida onde? No contexto familiar. Tratar do problema do pré-homossexualismo é um processo que precisa envolver o quê? Todos os membros da família. Todos que estão morando junto ali, pai, mãe, avó, avô, tios, irmãos, todos eles estão fazendo influência na conduta pré-homossexual da criança. Continuando com nossa conversa por telefone aqui, foi extraído de uma experiência. Toda essa palestra eu tirei de um livro de um doutor que ele trata de homossexuais e faz um tratamento terapêutico e tem realmente restaurado muitos homossexuais nos Estados Unidos. Então, depois quem quiser pode me procurar, que eu indicarei esse livro, muito bom, demorei para ler, que é um conteúdo bem acadêmico, bem científico, mas realmente um maravilhoso conteúdo. Mostra a experiência desse doutor tratando. Olha só, pode passar. O pai desempenha, olha só o que ele diz aqui: o pai desempenha um papel central no desenvolvimento normal da masculinidade do menino. Então, quando se trata de homossexual, da parte masculina, normalmente o pai tem um papel central ou na formação da masculinidade ou da homossexualidade. Grandemente esse é um fator. A verdade é que o pai é mais importante para o desenvolvimento de identidade de gênero do menino que a mãe. E de acordo com os estudos apresenta que a mãe também contribui para a homossexualidade do menino. Mas a postura da ausência paterna ou da conduta correta paternal do homem, mesmo que a mãe fosse peso para desencadear o homossexualismo, mas se o pai fosse mais firme, presente, a situação poderia ser revertida. Mas infelizmente o problema está mais na conduta paternal. Vai passar. E aí nós temos aí esse quadro, né, bonito, o pai com filhos. O pai tem que andar junto com o seu filho.
O pai tem que expressar de uma forma que torna um menino um orgulho de ser homem. E nas culturas antigas, até nas tribos indígenas, eu estava fazendo um estudo sobre isso, mostra que existem rituais da criança desde cedo, a qual ele se torna um homem. E é dado todo um ritual de um processo, a qual ele sai para poder assumir a masculinidade. E o pai faz todo o trabalho de conduta desde pequeno. Então você vê que a homossexualidade nessas regiões ou nessas culturas era quase extinta. Mas isso não é a história do homossexualismo como uma aceitação de comunidade. Era muito na antiga Grécia. Isso desencadeou também na antiga Roma. Mas os gregos desenvolviam a homossexualidade como uma conduta normal dentro do ensino, da educação. Então existiam os tutores, os senhores, eles pegavam o seu aluno, formavam, e tinha uma intimidade sexual, mas era respeitosa, a qual eles não viviam carregando como um relacionamento de amor, mas era como uma de aceitação da formação do discipulado deles. Entendeu? Então é um assunto aí também extenso, mas é um assunto que ajuda você a entender o fato histórico também, Vai passando. Olha só, mãe e filhos. Qual é o papel da mãe nessa fase? Na infância, tanto os meninos como as meninas são emocionalmente ligados ao quê? À mãe. Existe uma fase ali da gestação, parto, na fase da amamentação, essa fase inicial, tanto o menino quanto a menina tem que estar muito ligada a quem? A mãe. A mãe tem um papel muito importante. E ela, dessa forma, assim, em linguagem psicodinâmica, a mãe é o primeiro objeto de amor. A mãe é o primeiro objeto de amor. Ela satisfaz todas as necessidades primárias de seu filho. Então, nessa fase inicial, as meninas podem continuar a desenvolver sua identificação feminina por intermédio do relacionamento com as mães. Então, as meninas devem continuar, mas elas não vê o momento que o pai tem que mudar. Olha só, pode passar. Por outro lado, um menino tem uma tarefa de desenvolvimento adicional: o quebrar sua identificação com a mãe para identificar-se com quem? Com seu pai. Eu digo assim, eu dou graças a Deus que na minha formação infantil, meu pai nem imaginava, Poxa, vou evitar que meu filho seja homossexual. Meu pai nem pensava. Mas ele fez direitinho. Graças a Deus, Graças a Deus meu pai fez direitinho. Eu lembro muito bem que quando era garotinho, assim, normal, meu pai, não lembro qual idade, meu pai já me pegava: filho, vamos comigo no bar, filho, vamos comigo jogar bola, filho, vamos comigo. Por mais que ele não era cristão, não tinha um ambiente propício, mas pelo menos ele me arrastava para cima. Eu fui o primeiro filho homem. Depois tive mais 2 irmãs, nós éramos em 3. E minha mãe, ela tem uma personalidade forte. Se ela tem essa personalidade forte e meu pai não fosse presente, poderia desencadear em mim uma propensão. Isso aí é bom de ter essa maturidade histórica. Graças a Deus o meu pai me puxou logo cedo. Agora a menina não, a menina pode continuar mais com a mãe. O pai não precisa puxar, trazer para si. E pode ver que as meninas são muito puxadas ao pai, tem uma propensão também. Então é importante haver essa distinção. Só que uma coisa que eu vi interessante nesse livro é que a masculinidade do menino não é algo natural, é uma conquista. A masculinidade é uma conquista. É porque nós temos essa herança cultural dos pais puxar os filhos por muitos anos, muitos séculos, que a gente acha que é natural, mas não é. Agora, a falta desse papel, devido à conduta de hoje, da mídia, a ausência paterna cada vez mais crescente, paralelamente o homossexualismo tem crescido. Então você vê isso aí, se você for estudar, você vai ver e vai admirar-se. Nos lares em que há homossexuais, pode ver um fator quase predominante. Pergunta para ele: qual é o motivo? Você vai ver o histórico dele, o pai tem um papel nulo na vida deles. Eu sei que você aqui tem amigos homossexuais.
Se abordar isso, você vai identificar em quase todos eles essa mesma família. Quem era o pai? Pergunte para ele, quem era o pai dele? Muitos deles vão lembrar com desamor, com decepção, o papel do pai. É triste. Então você vê ali, é importante você reconhecer esses pontos para saber se aproximar de um deles também. Porque eles precisam desse amor, desse apoio, dessa afetividade cristã. Né? Vamos passar. Crianças TIG podem mudar. Isso é comprovado cientificamente e com vários tratamentos terapêuticos. Olha o que diz aqui, ó. De fato, os peritos relataram que crianças TIG, o que é TIG mesmo? Transtorno de identidade de gênero. Então, crianças desde cedo que sofrem de TIG, é constatado pelos peritos que elas podem realmente resolver esse problema. Olha só, que se presumia terem problema biológico, pode na verdade responder surpreendentemente bem à intervenção terapêutica. Os pesquisadores Hector, Lau, descreve um de seus jovens clientes. Vamos ver agora um dos clientes, que é declarado aqui, que é da risadinha, né? Porque o inglês eu sou fraco. Eu sou fraco, me ajuda, porque aqui morou nos Estados Unidos, sabe bem inglês, eu fico até envergonhado, mas me ajuda aí, não fica com vergonha não. Tá certo? Vai passar. Olha aí, ó. Crianças TIG podem mudar, vamos ver aqui a história de um deles. Ó, quando ouvimos pela primeira vez, diz o terapeuta, a extensão de sua identificação feminina era tão profunda nessa criança, os maneirismos, os gestos, as fantasias, o flerte, etc., conforme demonstrado por seus passeios, né, pela casa e pela clínica, totalmente vestido como mulher, com vestido longo, peruca, unhas pintadas, voz alta e estridente, olhar negligente e sensual, que sugeria determinantes neurológicos e bioquímicos irreversíveis. Quando você olhava o quadro daquela criança, de acordo com esse terapeuta, ele pensou, não tem como realmente ficar. Eu lembro no colégio aqui, tinha umas crianças que tinham já uma conduta bem semelhante. E realmente parece que não há solução. E esse terapeuta, ele chegou a pensar assim. Imagine, você vê uma criança de 5 anos, com brinco, com peruca, com aquela voz, um jeito, né, afeminado, e parecia que era algo assim genético, né, para passar. Mas depois de 26 meses, olha só o que ele diz, depois de 26 meses de acompanhamento, ele tinha a aparência de menino e atuava como qualquer menino. Pessoas que viram o vídeo anterior e posterior ao tratamento se referiam a ele como 2 meninos diferentes. Então, vocês viram aquela foto que eu passei anteriormente ali, né, mostrando ali, é a mesma criança. Menino e a menina ali, menino que mas é o menino, é a mesma criança. E você vê quanto pode mudar. 26 sessões, né, meses, 26 meses, ou seja, levou 2 anos e 2 meses de acompanhamento, agora já era uma conduta totalmente masculinizada. Graças a Deus, pode realmente ter um tratamento, mas é necessário que os pais, os amigos, já enxerguem e encarem a realidade. O problema é que tem muitos pais que não querem encarar a realidade do TIG no seu filho e acabam evitando o tratamento. Principalmente o pai, que deveria mais apoiar, é o que mais resiste, né, às consultas e os tratamentos terapêuticos. E quando o terapeuta chama o casal, porque o problema está mais no pai, ele tem mais resistência a acompanhar e quer negar a homossexualidade, chega um momento que não tem como negar. Imagina quando já está dessa forma, né? A criança falando, vestindo, do jeito, brincando de boneca, enfim, todas as coisas, que acaba realmente contraindo dessa maneira. Estou passando. Naturalmente, não se deve forçar a criança TIG a se adequar a um molde pré-determinado que faça com que ela negue sua natureza fundamental, ou seja, seus dons naturais de criatividade, sensibilidade, bondade, suavidade, sociabilidade, intuicionista ou intelectual. Então, às vezes, quando você vai fazer um tratamento terapêutico para tratar de uma criança TIG,
não quer dizer que vai tirar tudo que há nela, as coisas boas e as más. Não. Ou seja, se ela tem essa postura de criatividade, sensibilidade, o Dr. Lawrence, né? Newman, tá certo? Tá certo, Newman? Isso, me ajuda aí, ele esclarece essa distinção importante. Olha só o que ele declara, pode pensar. O tratamento não deve ser conduzido de forma a transformar o menino efeminado em um atleta ou acabar com suas aspirações estéticas, mas sim a desenvolver seu orgulho em pertencer ao quê? Ao sexo masculino. Se a criança tem uma habilidade, ela tem ali uma sensibilidade, gosta de tocar um piano, um exemplo, né? Sensível, instrumentista, ela não precisa deixar de, vou tirar agora do piano, que é não sei o quê, vou tirar isso aqui, vou colocar no boxe, né? Vou colocar no judô, né? Vou colocar não sei o quê. Não precisa ser assim. Ela tem que sentir o orgulho de ser homem, mas não precisa tirar essa parte importante. Não estou dizendo aqui que os pianistas são assim, estou dizendo isso. Mas algumas vezes são sensíveis, alguns homossexuais a uma conduta, mas não quer dizer que sejam todos os músicos assim. Também vamos, né, cair em outra compreensão. Mas há pessoas que são sensíveis, e essa sensibilidade tem que ser o quê? Até valorizada. Certo? Mas ela tem que seguir um processo terapêutico a qual ela sentirá o orgulho de ser homem, né? Esses meninos de 5 a 12 anos são notavelmente responsivos ao tratamento, tornando-se mais masculinos no comportamento e mais confortáveis com sua identidade como pessoas do sexo masculino. Então você, como tem acreditado, tem que cortar o mal pela raiz. Então, se você identificou seu filho nessa conduta de tigre, então não perca tempo, já comece logo a tratar. Tem irmãos crentes, cristãos, que não fazem o uso devido, não reconhecem e acabam achando que agora, sempre em toda situação, excluir, rejeitar, acusado, perdido, para o inferno, e acaba perdendo um momento auge que é de tratamento nessa idade. Às vezes tem pais que até ignoram, tem 3 filhos, aí um deles tem tigre, aí começa a dar mais atenção para os outros mais masculinizados e vai ignorando o menino ali que tem esse problema. Na verdade, é aquele que precisa de mais atenção, é aquele que precisa de mais cuidado. Vai passar. O pesquisador Kenneth Zucker, tá certo, irmão? Tá certo, Zucker? Concorda que o tratamento pode ser eficaz de muitas maneiras. Baseado em minha experiência, diz ele, avaliando mais de 300 crianças com transtorno de identidade de gênero, olha, 300 crianças, muitas dessas crianças e suas famílias se beneficiam com a intervenção terapêutica. Eu digo, a maioria dos casos de insucesso terapêutico é a falta da compreensão do pai e parcela da mãe. Mas grande parte é do pai. Mas se todos os casos fossem seguidos, normalmente as crianças se submetem de uma forma positiva para a família. E a maioria delas aqui, como diz aqui, 300 casos podem ser realmente resolvidos. Vai passar. Agora vamos entender uma coisa. Quais são os sinais de pré-homossexualismo? Quem sabe esteja falando para alguém que não observava isso antes, no seu neto, no seu filho, ou no seu coleguinha, que ele já tinha essa conduta pré-homossexual. E agora eu vou mostrar para vocês aqui, pelo menos 5 características que você vai identificar, ou todas elas, ou uma delas, pode ser um grande sinal de que ele já está sofrendo de tigre. Se as sinais de pré-homossexualismo são fáceis de reconhecer, em geral manifestam-se cedo na vida da criança. Enumeramos abaixo indicadores de tigre infantil descritos pela Sociedade Americana de Psiquiatria, APA. Recomenda-se aos clínicos que usem estes 5 indicadores para ajudá-los a determinar se uma criança tem esse transtorno. Então, mas aqui, lógico, levantado, uma fonte segura da APA, Equação. Primeiro sinal: afirmação reiterada do desejo de ser de outro sexo, ou insistência em afirmar que pertence a outro sexo.
tem criança que está falando, não, mãe, eu sou um menino. Na verdade é uma menina. Não, eu sou uma menina. É um menino. Afirma você, não, filho, que é isso? Que bobeira é essa? Eu sou um menino. Não sei o quê. E ele enfatiza o que é do sexo oposto. E esse aí é um dos maiores sinais. Segundo, em meninos, a aparência por vestir ou simular roupa feminina. Em meninas, a insistência em vestir apenas roupa masculina estereotipada. Ou seja, hoje as meninas usam calças. Às vezes a menina quer usar calça que é masculina. Então, quando você vê essa conduta no vestir, é outro grande sinal de que tem tipo. Terceiro sinal: preferência acentuada ou persistente por papéis transexuais em brincadeiras de faz de conta ou fantasias constantes de pertencer ao sexo oposto. Então, normalmente na brincadeira ali, papai, mamãe, os filhinhos, os meninos querem assumir o papel da mamãe. Mesmo brincando com as irmãs ali, ele quer assumir o papel e cria fantasias homossexuais. Então, esse é um grande terceiro sinal. Quarto sinal: desejo intenso de participar de jogos e passatempos estereotipados do sexo o quê? Oposto. Então, existem jogos, passatempos que culturalmente já é aceito como de homens, e outros são de conceito praticamente feminino. Mesmo assim, ele quer fazer parte. Esse é um sinal mais fraco, mas já é para nós ficarmos abertos. Mas se todo mundo ali joga tal coisa, por que ela quer ninguém ficar com eles? Ou vice-versa. Então é bom você também ficar atento. Não acuse já. Não faça acusação. Isso que é importante. Uma criança não tem aquela estrutura. Alguma falha da conduta familiar. E agora você está sendo despertado e observado. Preciso fazer mudança. Primeiro começa com quem? Com o próprio conduta dos pais e dos familiares. Como nós vimos aqui anteriormente, a família então dá apoio para essa mudança. E o quinto passo, quinto sinal: forte preferência por companheiros do outro sexo nas brincadeiras. Normalmente ele tem uma antipatia, O menino homossexual, ele não quer brincar muito com os meninos, quer brincar mais com as meninas, quer estar mais com as meninas, ou vice-versa. Então essa conduta também é um grande sinal, tá certo? Vai passar. E aí nós temos agora o vídeo. Esse vídeo que eu vou passar agora é o do pastor. Aquele do pastor. Pode tentar processar ele aí. Esse vídeo do pastor é de um pastor que era homossexual. Nós vamos ver o poder de Deus na transformação e deixa bem claro. E uma pessoa homossexual pode deixar também de ser homossexual. Vou explicar qual é a diferença entre homossexual prático e tendencioso. Então, vamos ver isso biblicamente também. Pode passar. Meu nome é Israel Simas, sou vocalista do Ministério de Louvor Profetizar. Hoje eu venho relatar algo que o Senhor fez sobre a minha vida. Muitos que me viam no passado, me viam até mesmo sem esperança, sem saída, mas hoje o Senhor, Ele tem feito algo glorioso sobre a minha vida. Muitas pessoas questionam quando escutam até mesmo esse testemunho que eu vou estar relatando a respeito de onde que o Senhor me libertou. O Senhor me libertou do mundo do homossexualismo. Para muitas pessoas hoje é muito difícil compreender que o Senhor pode fazer isso. Mas como que o Senhor pode libertar um homossexual, sendo que a pessoa nasceu assim e teve esse problema? Mas a palavra do Senhor nos diz no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32, que conhecereis a verdade vos libertará. A verdade de Jesus, ela não é isenta para ninguém. A verdade de Jesus, ela libera sobre a vida daqueles que creem. E realmente eu creio na palavra do Senhor, e o Senhor, Ele me libertou do mundo, a qual até mesmo eu estava desacreditado daquilo que o Senhor podia fazer. E o Senhor Jesus me libertou desse mundo, e hoje eu venho relatar
da vida, do que eu passava, da situação que eu me encontrava. Eu me encontrava numa situação sem saída, até mesmo desde os 11 anos eu fui até mesmo influenciado pelo homossexualismo e não conseguia até mesmo entender por que eu tinha aqueles sentimentos no meu coração, por que eu tinha aqueles sentimentos na minha mente, porque aquilo vinha sobre a minha vida. Falava, meu Deus, mas por que eu passo por essas coisas? Por que eu tenho esses sentimentos assim? Por que eu estou passando por essa situação assim, meu Deus? Eu não nasci assim, eu sou um homem normal, eu sou uma criança e eu não quero ter isso. Só que eu era inconformado até quando eu era criança. O inimigo ele tentava de todas as formas. Só que cada vez mais que eu questionava, cada vez mais que eu rejeitava aquele sentimento, cada dia mais, passavam os dias, passavam os meses, passavam os anos e aquela influência crescia sobre a minha vida. Comecei a ter relações com homens, comecei a me envolver até mesmo com bebidas, com drogas, comecei a me envolver até mesmo com amizades que eram da mesma influência que eu tinha, e aquilo ali gerava sobre a minha vida um ciclo que me levava cada dia mais a ser escravizado. Dia após dia o Senhor foi trabalhando sobre o meu coração, e até mesmo chegou um momento que Deus ele mostrou até mesmo a minha esposa para mim uma visão, e eu falei para a minha pastora, e Deus até mesmo através dela confirmou, e naquele momento começamos a orar, começamos a namorar, e desse namoro foi um noivado, do noivado até mesmo eu casei com a minha esposa, e hoje, para a glória do Senhor Jesus, eu tenho um filho que tem 1 ano, o nome dele é Estevão Samuel, e a minha esposa, Viviane Fernanda, e nós vivemos uma relação para a glória de Deus abençoada, temos um relacionamento abençoado pelo Senhor, mantenho uma relação saudável sexual com a minha esposa, tenho algo que o Senhor me deu e que eu não imaginava que o Senhor me daria, e o Senhor Jesus, para a glória de Deus, quando Ele me libertou por completo. Talvez você que esteja ouvindo esse testemunho, talvez você se encontra na mesma situação que eu me encontrava, sua vida impossível, sua vida sentimental amarrada, até mesmo pelos relacionamentos que você tem com pessoas até mesmo do mesmo sexo, parece algo impossível, mas a palavra do Senhor diz em Lucas 1,37 que para o Senhor nada é impossível, para a sua vida nada é impossível, porque o Senhor libertou a minha vida, o Senhor fez algo glorioso sobre a minha vida, e Deus, com toda certeza, Ele pode fazer algo sobre a tua vida, porque esse é o nosso propósito. Esse é o nosso propósito, sim, de divulgar a palavra do Senhor e também de relatar aquilo que o Senhor fez sobre a minha vida, relatar sobre o que o Senhor fez até mesmo no ministério de louvor profetizar, a qual eu faço parte. Esse ministério que tem com a missão profetizar, até mesmo declarar a palavra do Senhor, até mesmo libertar aqueles que estão cativos, aqueles que estão presos. Você que está presente nesse grande evento, saiba que a sua presença aqui não é em vão, mas Deus tem coisas gloriosas para fazer, através do testemunho da Aline, através do meu testemunho. Deus ele tem coisas grandiosas para fazer sobre a tua vida, e saiba que esse é o momento que o Senhor tem marcado sobre a tua vida. Talvez hoje é o encontro do Senhor sobre a tua vida, talvez você até mesmo conhece a palavra de Deus, vive na igreja há muitos anos, talvez você até mesmo vai, mas hoje é o momento que o Senhor tem sobre a tua vida de transformar, até mesmo de fazer o impossível sobre a tua vida, até mesmo de operar um milagre sobre a tua vida, e esse é o nosso foco, esse é o nosso intuito, Ministério de Louvor profetizar sobre a tua vida a restauração, a libertação e a cura do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Essa experiência do pastor realmente é um dos exemplos de vários, de homens que eram homossexuais e alcançados pela graça de Deus. Vou passar mais um último vídeo aí, de conteúdo também. Esse aqui é mais familiar para nós adventistas, que é o Leandro Quadro, o pastor Leandro, né,
Na mira da verdade, ele também traz um depoimento sobre o homossexualismo. Vamos ver, então. Ex-gay. Uma pessoa que seja ex-interessante. Volta de novo aí, longe. Tá? Interessante, chegou aqui, é bem interessante. Ele diz o seguinte: na Bíblia existe caso de ex-gay, uma pessoa que sente atração pela pessoa do mesmo sexo está endemoniada. Como faço para me libertar? Não aceito isso em mim. A gente percebe aqui que ela está lutando contra isso. O que a Bíblia fala? Na Bíblia tem algum exemplo de homossexual, alguma coisa assim, professor? Não, que veja bem, é um telespectador ou telespectadora? Não, ela não mencionou. Não se identificou. Certo. Veja bem, querido telespectador, a Bíblia, o propósito da Bíblia, né, a função principal da Bíblia é mostrar-nos o caminho da salvação. E o personagem central dela é Cristo. Então a Bíblia não contém exemplos assim abertos, declarados de pessoas que deixaram, não sentiram mais tendências homossexuais. Mas na minha experiência de aconselhamento, há 11 anos eu trabalho com isso, né? E lógico, eu aprendo muito com psicólogos, com psiquiatras, cristãos e tudo mais, né? A gente tem que aprender com eles. Eu percebo uma coisa: uma minoria, mas uma minoria mesmo, consegue vencer além da prática a tendência. E a maioria que eu percebo é que para de praticar o ato homossexual, mas continua com os desejos. Eu recebi, né, vários e-mails, mas um e-mail me chamou muito a atenção. Um homem me escreveu dizendo o seguinte: que ele foi homossexual a vida toda, só que ele conheceu a Bíblia, descobriu que Deus ama o homossexual, só que Deus não gosta da prática da homossexualidade, e ele decidiu abandonar a homossexualidade. Ele se casou, teve 2 filhos, se eu não me engano, só que ele continuava tendo desejos por outros homens. Mas ele me falou uma coisa, querido telespectador, que me mostrou que este homem é um herói. Ele falou assim: Leandro, a minha vida não é fácil, mas eu sou feliz porque eu entrego a minha sexualidade para Jesus todos os dias. Então eu não sei, querido telespectador, se Deus vai transformar você nesta vida ou na vida futura, mas de uma coisa eu tenho certeza: se você tem a tendência, mas você luta contra a prática e não está mais praticando, a graça de Cristo, além de poder transformar você, cobrirá a sua falta. Tá bom? Não ache-se perdido por ter a tendência, se você não pratica o ato em si. 1 João 9 é um texto maravilhoso. Vai dito assim: que se confessarmos nossos pecados, não importa o que cometamos, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Continue ao lado de Cristo, né? Persevere em seguir a Cristo, e Ele vai fazer da sua vida uma primavera. Continue você com as tendências ou não. E para nós concluirmos essa parte bíblica, eu vou pedir de novo para vocês lerem o mesmo texto de 1 Coríntios 6. Nós vimos aqui do versículo 9 ao 11. Olha só o que diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o quê? O reino de Deus. Mas fostes alguns de vós, tá? Foste alguns de vós. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. O que quer dizer isso aqui, irmãos? É o poder da conversão do Evangelho. O que acontece, irmãos? Aqui Paulo está descrevendo, vou dar um exemplo aqui, fala dos bebedores, né? Quem estuda na área do tratamento terapêutico contra o alcoolismo, sabe que uma vez alcoólatra é o quê? Sempre alcoólatra.
E Paulo está dizendo que um alcoólatra também pode ser o quê? Lavado, justificado pelo poder de Cristo, irmãos. O que aqui o Leandro Quadro falou e eu estou querendo dizer agora? Que a tendência do álcool, do alcoolismo, ele vai carregar até quando, irmãos? De acordo com a Bíblia, até a volta do Senhor. No dia da volta de Jesus, ele vai dar um corpo glorificado. E essa tendência pecaminosa, vamos deixar de ter. Quem sabe eu esteja falando para alguém aqui que não teve nunca tendência homossexual, mas teve do alcoolismo, teve da avareza, teve do horror. Tem pessoas que já desenvolvem desde criança uma formação, esqueci o nome científico dessa, qual? Cleptomania. E somente o trabalho do Espírito Santo na vida da pessoa, por mais que ela não roube mais, mas se ela abandonar a Cristo por destruição, ela vai ter a tendência natural de roubar. Assim muitos voltam a beber e muitos voltam à prática homossexual. Mas por isso que nós devemos ser o quê? Lavados pelo sangue de Cristo todos os dias. Esse clipe que nós vamos passar agora mostra o amor de Deus por todos nós. Pode ser que eu nunca tive desencadear homossexual, mas eu sou pecador também. Tanto homossexual, você e eu precisamos desta graça renovadora, transformadora de Cristo. Possamos esse clipe então, essa mensagem de Deus para nós. Grande sou
Jesus quer abraçar você do jeito que você está. Homossexual, alcoólatra, fumante, drogado, não importa. Deus quer te abraçar. Eu quero convidar todos a nos colocar de pé e abraçarmos Jesus através dessa oração. Senhor nosso Deus, o teu amor nos alcançou. Nessa noite vimos que o Senhor está disposto a transformar nossa vida. O Senhor está disposto a fazer uma operação que é a mais maravilhosa de todas, através da tua graça. Alcançar essa vida, alcançar essa pessoa que sofre com o homossexualismo, que muitas vezes, através da mídia, tem sido bombardeado a aceitar essa conduta, a viver dessa forma, mas sabe que tem sofrido. Mas nessa noite o Senhor Jesus está o abraçando. Aonde você está nesta hora, nesse momento que vocês também estão fazendo essa oração em casa, mas está clamando no fundo de sua alma, o Senhor Jesus lhe ama e também o aceita. Ó Pai, queremos pedir a tua bênção para que possamos, como igreja também, a fazer realmente estender nossa mão, aceitar a pessoa que sofre de TIG ou de homossexualismo e mostrar que o Senhor as ama. Não podemos discriminá-las, rejeitá-las, mas ao contrário, abraçá-las como o próprio Senhor Jesus faz conosco. Aceita-nos, ó Pai, perdoe nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Antes de você sentar, antes de você ir embora, quero mostrar que o próximo tema, que será o 5º tema de domingo que vem, será sobre a crise na conduta sexual. Como tem realmente vivido a experiência do homem na parte da sexualidade. Quantos transtornos de conduta sexual têm sido vividos na vida de muitas pessoas, até mesmo de cristãos. Então realmente, domingo que vem, não perca, tema profundo e importante, que nos colocará mais próximos de Jesus. Que Deus abençoe, dê um abraço, uma boa noite ao seu irmão, e eu estarei lá fora para cumprimentá-lo também. E uma feliz semana a todos. Amém.